78, hoje vamos falar de lugares brasileiros ou lugares latinos que você encontra na Flórida. Se a gente fala de Orlando, você já pensa em Metro Oeste, eu já morei em Metro Oeste. E quando a gente fala de Tampa, Corina, o que a gente fala, o que a gente pensa? Quando a gente fala de Tampa, a gente pensa em Town and Country. E olha que interessante, a Corina começou a vida dela em Tampa, aqui, e eu comecei a minha vida na América lá no Metro Oeste. Então nesse vídeo vai ser legal. E a Marga também, né? A Marga ela não também, tá aqui, mas façamos menção porque ela também estava. Então, ó, vídeo novo começando para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre como é que é essa estrutura por aqui. Porque é uma região que tem muitos latinos e brasileiros. Bom, é uma região que nasceu como sendo um dos primeiros subúrbios da região de Tampa. Fica adjacente à cidade de Tampa, logo ao norte, está super bem localizado. E lá na década de 50 existiu uma presença muito grande de porto-riquenhos e cubanos. E eles foram alguns dos que começaram esse bairro. Hoje ele é, demograficamente, está lá no Wikipedia, 46% da população é de descendentes de cubanos e porto-riquenhos. E como eles começaram o bairro, a gente tem uma presença muito grande de business, de latinos e hispânicos, né? No inglês a gente fala Hispanic and Latinos. E aí acaba por atrair muitos brasileiros e latinos de modo geral, porque você encontra coisas que você não encontra nos supermercados americanos, você encontra opções de moradia com documentação às vezes mais facilitada, que você também não encontra em certos subúrbios mais fortemente, né, americanos. Então, por vários motivos, sem contar que é uma ótima localização, é um bairro que tem uma estrutura super bem estabelecida, bem tradicional. E uma coisa que vocês vão reparar é que o desenho dele, Corina, se você não tivesse me contado que é uma região latina barra brazuca barra cubana, eu talvez só conseguisse entender através dos malls, porque, por exemplo, quando nós vamos para Miami, você percebe claramente uma influência latina pelas cores das casas, pelo design, pelo projetos arquitetônicos, você vê que tem uma mão ali. Agora aqui eu acho bastante americano, não sei, eu tive essa sensação que, sabe, tipo, é Tampa. Se bem que ali, né, meus amigos, ó, aqui a gente encontra a influência. Outra coisa importante, a Corina falou, e eu vou roubar do seu vídeo, Corina, se você me permitir, então é emprestado, não é roubado, algumas das imagens da Corina visitando alguns mercados aqui. E num raio muito pequeno, Corina, tinham três mercados. O que mais tem aqui em relação a essa localização barra adaptação dos latinos barra brasileiros? De negócios brasileiros? Isso. Olha, eu acredito que ainda tenha salão de beleza, um escritório de contabilidade, tem alguns pequenos negócios onde você consegue ser atendido em português. Ok. E tem praticamente tudo em espanhol. Agora está muito concentrado aqui, porque muita gente pergunta, né, pra gente como que é a demografia em Tampa, e muita gente se muda para Tampa porque quer fugir dos bairros latinos de Miami, da latinidade ou da brasileirice de Orlando, e vem para cá. Então hoje você está conhecendo, se não o único bairro que é assim fortemente influenciado pela cultura e negócios de latinos de modo geral. Uma outra coisa, Corina, que eu tô percebendo é que tem muitos predinhos ou condos que eles parecem demais lá na Metro Oeste, onde eu já morei. Tem bastante apartamentos, tem bastante townhomes. Como é que é essa estrutura de uma forma geral? As pessoas aqui moram mais de aluguel, é mais casa própria? Como é que é essa... Quem mora aqui? Tem bastante aluguel, tem uma forte, altíssima concentração de apartamentos, né, que a gente fala em condos. Na verdade são mais apartamentos, tá? Ok. Condos é quando você tem um apartamento que ele é negociado, ele pode ser vendido. O apartamento é quando ele só pode ser alugado. Aqui realmente tem muito apartamento. E acaba atraindo as pessoas que às vezes estão
começando a vida, ou que tem uma renda muito baixa, ou que não tem renda, então ele atrai muita gente por esse motivo, né? No primeiro comentário tem o canal da Corina e da Marga, tá? Que Marga já morou aqui, mas assim, essas meninas elas acabaram de chegar do Brasil, a Corina antes do Brasil, acho que estava viajando para outro lugar também, se eu não me engano. Elas estão sempre rodando, então hoje a Marga falou, vou para um lado, você vai para o outro, a gente vai se encontrando. Aqui a gente está chegando na divisa do Town & Country com West Chase. Aham. West Chase é um bairro que a gente já mostrou no nosso canal, já mostramos acho que no seu canal também. E é um bairro queridíssimo dos americanos e dos brasileiros, porque é um bairro planejado, um bairro de alta renda, com boas escolas, mas ele faz limite com esse bairro aqui. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as escolas. Ah, perfeito. A Montague, esse é um complexo de apartamento, ó. Esse é um dos mais novos. Olha só, para quem segue o 78, sabe que eu já morei aí no meu caso era meio townhouse e meio apartamento lá no Stonebridge, e lembra bastante essa estrutura. Aqui, escola. Corina, vamos ver se eu vou acertar, mas o fato daqui ser um pouco mais em conta, pode ser que seja um pouco do reflexo de notas das escolas nos últimos anos. E aí, assim, nota de escola é muito profundo esse papo, porque tem um monte de coisa envolvida. Tem nota dos pais, aí tem nota do desempenho dos alunos, aí tem o tempo da região, enfim, tem um monte de coisa. Mas você ia falar sobre escolas. Pois é. Vamos ver se eu acertei, né? É um assunto sempre polêmico, né? Aqui, por ser um bairro com uma presença de pessoas que têm o espanhol como língua materna, né, ou como segunda língua, existe essa cultura dentro das escolas também. A Maria é minha enteada e a mãe dela é americaníssima, nérrima. Aquela americana que você vê na fila, sei lá, do Publix, e você não tem dúvida que ela é americana, né? É o estereótipo. Okay. E ela é professora. É uma das melhores professoras que a Flórida já teve. Ela é sensacional como professora, como mãe. E ela dava aula na Woodbridge. E logo que a Maria entrou para a escola, ela quis que a Maria entrasse na escola e fosse uma escola que ela tivesse a certeza de que ela ia ter um bom início da vida escolar. E ela queria fazer parte disso também. E ela colocou a Maria na Woodbridge, onde é uma escola com uma nota super fraca, em termos de nota, na época, eu acho que era escola nota 3, e fica aqui dentro do Town & Country. Olha só. E na época a gente ficava assim, uau, sem entender, porque existe um preconceito, infelizmente, e existe também, especialmente por parte dos brasileiros, aquela questão de que o meu filho tem que estudar na escola nota 10. E o que eu aprendi com ela, e é algo que eu sempre falo para vocês nos vídeos, no nosso Instagram, a melhor escola é a melhor escola para atender as necessidades da criança de acordo com as características e a individualidade dela. Não necessariamente a melhor escola para a criança é a escola nota 10. Para aqueles pais que possuem crianças que podem ter dificuldade na adaptação, que não foram expostas ao inglês, que vão ter o inglês como a segunda língua e que precisam de um auxílio maior nessa adaptação, gente, as melhores escolas vão ser as escolas onde você tem uma presença latina maior, porque você vai possuir professores que se preocupam, que entendem o que é ser bilíngue, que entendem o que é ter outra cultura. E isso eu aprendi através de uma americana, professora americana, que disse, gente, diversidade é bom e para criança que está chegando e precisa de um bom professor, um professor que vai pegar na mão dela e vai efetivamente ajudá-la a se adaptar, as melhores escolas vão ser as escolas que têm uma demografia variada, diversificada e uma presença maior, especialmente de latinos, o que você praticamente não encontra nos subúrbios, onde tem as escolas nota A. Então, às vezes, para um começo de vida nos Estados Unidos, pode ser uma ótima opção começar num bairro desse. E eu tô falando algo que é extremamente polêmico e que as pessoas talvez estejam aí falando essa pessoa é doida. E mas olha, é só um comentário que eu queria colocar aí para as pessoas refletirem. Eu acho muito importante
entender como é que é o sistema e o que significa estudar numa escola nota 10 ou escola nota 5, etc. E eu vou te dar a minha opinião em relação a isso que você está falando. A Rafa estudou numa high school 10 e no segundo dia de aula roubaram o celular dela dentro do vestiário. Então assim, e aí tivemos alguns problemas lá também, de algumas coisas que aconteceram. E nós tínhamos amigos em escola 7, em escola 6, que nunca tiveram esse tipo de problema. Então, concordo contigo, Corina. Eu acho que a nota pode dar uma ideia, mas eu acho que tem outras coisas envolvidas, tá? Tem outras coisas envolvidas. E falando sobre outras coisas envolvidas, se você quer entender mais de Tampa, se você quer entender melhor como são as regiões, como elas são montadas, quais são os públicos para cada um desses, para cada pedacinho desse aqui de Tampa, Tampa Bay, segue Tampa Bay Key Realty, o canal do YouTube mais antigo que fala sobre Tampa. Gosto demais do trabalho dessas meninas, a gente está junto há muitos anos e eu me sinto muito honrado de poder trazer vocês para o meu canal, da gente falar sobre Tampa, porque Tampa não para de crescer, tá bom? Siga a Corina. Obrigado, Corina. Até mais. Obrigada, Rodrigo. Tchau.